Shalom, shalom, boa noite. Shalom, boa noite. Boa noite, que bênção, mais uma quarta-feira maravilhosa, que nos aproximamos diante dos pés do Monte Sinai. Somos bem-aventurados porque estamos mais uma vez aprendendo a palavra de Deus de uma maneira muito especial. E é com muita alegria que eu compartilho com você que está do outro lado da telinha, tá? Aguardando esse momento maravilhoso de ser iluminado a mente, o coração, a alma, que o Santo Bendito de Israel, Kadosh Baruch, venha conduzir os caminhos desse Chico. Hoje vamos aprender que o Mística é a segunda conexão em que Deus fala com o seu povo, ou falava com o seu povo. E vamos aprender que essa conexão está bem ligada a Bet-Salel. Como já vos falamos, que na escola Aleph-Tav nós costumamos estudar a Escritura buscando a fonte do Pardês, que é o Pshat, o literal, o Remês, que é através da nomenclatura, nomes, letras a mais, letras a menos, através da gematria, tá? E também o Drash e o Soldier. É muito importante você buscar para si aprender. Eu fico feliz demais quando sei que você está do outro lado da telinha, com o caderno, com caneta, anotando as referências bíblicas. Fala contigo, Moreu Wilson, da escola Aleph-Tav. Aleph-Tav, primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Você conhece como Alfa e Ômega, no grego. Mas, de fato, Yeshua, ele não falou Alfa e Ômega. Ele falou Aleph e Tav. Então você vai aprender hoje algo muito lindo, muito maravilhoso. Fica com a gente, compartilha essa aula, comenta, tá? Deixa o like para nos ajudar. E vamos estar assim então mergulhando nessa aula que o Santo Bendito nos abençoe. Desde já eu quero enaltecer o nome do Eterno Santo Bendito de Israel, pela vida dos rabinos que o Criador iluminou a mente, trazendo a luz do entendimento ao nosso coração. Verdadeiramente, eu indico a você o livro Luz das Letras. Eu, se fosse você, corria na Sefer, Livraria Sefer, ou na Amazon, e também tem aí Luz das Nações, que é muito bom, do autor Ben Alan. Uma mente brilhante, um espetáculo de entendimento. Eu convido você a comprá-lo, esses livros. Também temos um livro, a Anatomia da Alma. Esse é um livro excelente que abre nosso entendimento, nos conecta ao Santo Bendito de Israel, a Deus, o Criador do Universo. Então vamos mergulhar na nossa aula de maneira especial, ok? Você que está a caminho, seja bem-vindo, está presente, que o Eterno nos abençoe. Se você for ver essa aula de manhã, um bom dia, acaso à noite, uma boa noite, à tarde, boa tarde. Mas o importante é você ver essa aula, aplicar na sua vida. Amém? Amém. Então, queridão, por gentileza, abra a sua Torá, a sua Bíblia, no livro de Êxodo 30. Êxodo 35, no versículo 30. Então você, que vamos falar sobre as três conexões, ou as três maneiras em que Deus se relacionava com o seu povo, nessa dimensão. Então, é muito importante você saber que Deus falava com o seu povo com a Torá, com a lei, se a lei existir, conhecido como lei oral, ou Torá oral.
Torá, por exemplo, instruções. Vem da palavra Yará, instrução. Então vamos lá, então, querido, por favor. Você já abriu aí? Abriu? Todos abriram? Então, Samuel, você consegue ler? Primeiro se apresente. Claro. Bom chamar a todos. Hoje todos aí que estão aqui em casa, né? Tá fácil. Bom, boa noite a todos aí que estão aqui em casa, né? Hoje nós vamos aprender sobre, né, Bezalel. Né? Vamos aprender o significado do próprio nome Bezalel. Vamos aprender essa questão, né, dele ter sido convocado para construir o próprio templo, né, meus irmãos? Eu peço a todos aí que estão aqui, né? Todos estão aí também, prestem bastante atenção, que essa é uma aula maravilhosa, onde nós vai ser maravilhosa para o nosso próprio conhecimento, para estar mais próximo do próprio Criador também. Eu peço a todos que peçam bastante entendimento do Criador, porque sem entendimento a gente não consegue aprender nada. Então vamos começar, né, meu pastor? Exato, meu irmão, é isso aí. Não? Sem entendimento a gente não tem luz, né? Nós aprendemos que quando o Davi Meller disse que lâmpada para os seus pés é a palavra, Sim. e luz para o seu caminho, então, sem a palavra não tem nada, não é isso, querido? Estamos no escuro, né? No escuro da ignorância, no escuro do falta do Me saber. ajudou. Hã? Me ajudou. Você ajudou muito? Muito. Muito, que bem. Aqui é uma aluna que aprendeu os caminhos da palavra e trazer para o Senhor os problemas emocionais, e a palavra de fato entrou na sua mente, na sua alma, e ele trouxe saúde, trouxe vida. Bendito seja. Também a palavra me ajudou muito. É a Bendito questão seja. de eu conseguir até melhorar tanto com a minha família, que antes eu tinha problema de estresse, problema de raiva, hoje eu consigo Bendito controlar seja. mais. É isso aí, Palavra família. maravilhosa. É por isso que ele convidamos a você sentar e aprender. Vamos ler então, querido. Ó, e disse Moisés, tá certo aí, gente? Sim. Aos filhos de Israel. Vamos lá? Aos filhos de Israel. Tá certo? Sim. Vede, chamou o Eterno pelo nome a Betsalel. Olha que interessante. Ele chamou pelo nome a Betsalel, filho de Uriá, filho de Ru, da tribo de Judá. Você poderia anotar Uri, Ru e Erudá. Isso é muito importante. Pois já falamos aqui para você que quando nós estamos estudando a palavra, esses nomes são código, são codificados, e quando você passa a entender, a distinguir, você passa a entender a mensagem. Bem, verso 31. E o encheu do Ruach de Deus. Ruach, o Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Deus em ciência, em inteligência. Talvez outra tradução está em sabedoria ou em conhecimento, não sei. Em saber que para toda obra e para fazer as invenções, ensinar os artifícios para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em arte de pedra, para engate, em talhes de madeira, para fazer toda sorte da obra fina, e para ensinar, doutor seu coração e o de... Como nome dele? Está aí na sua tradução? Na fonte de papo? Sim. Tá. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliave, filho Isso. de Aizameque. olha, também Deus convocou Oliave, filho de Aizameque. Ahimelech, da tribo de Dan. E esses encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, de artista, de bordador, em tecido de lã azul celeste. Esse azul celeste, queridos, é o azul terreno. Esse azul terreno, você que não sabe, esta cor, ela é uma cor celestial, não é uma cor terrena. É um corpo também. Exatamente, entendeu? O vermelho, que está lá Alto Shani, é uma cor terrena. Esperança vermelha. Isso. Mas o azul é uma cor celestial, o azul celeste. O pura carmesim é linho de tecelão,
converteu em realizadores de todo o trabalho para que fizesse as invenções e as ensinasse aos artifícios. Bem, só do 30 ao versículo 35, nós já nos deparamos com um ministério brilhante. Já nos deparamos com Deus dando uma ordem para Moshe, correto, gente? Correto. Para que Moshe chamasse o Bezalel e ele ministrou a sabedoria para esse homem, correto? Correto. Mas o que é que esse homem tinha de tão especial assim? E o interessante também, pessoal, é que quando ele foi convocado, não foi só para aprender, mas também para ensinar. Isso é interessante? É interessante, né, essa questão de que Né? Deus, ele colocou ali tudo que Bezalel, ele deu ali tudo a sabedoria para Bezalel, mas ele também queria que ele ensinasse. Tanto essa importância de tudo que a gente... É interessante isso, mostra que tudo que a gente aprende com Deus, o Criador, é importante que Deus não quer que só fique para a gente, quer dizer, que Deus não quer que a gente só guarde para nós. Todo o conhecimento, toda a sabedoria que nos dá, tem que só fique para nós, mas também que ensine, né, quem está precisando. Eu achei bem interessante essa questão do Bezalel. Não é interessante? E outra coisa, o nome Bezalel, que por sua vez, ele tem um significado interessante, que é na sombra de Deus. Como é o nome? O que significa o nome dele então? Na sombra de Deus. Isso, na sombra de Deus. Olha que interessante. Bezalel, o Bezalel, significa na sombra de Deus. Se você ler o Salmo 91, como ele está escrito lá? O primeiro versículo, você sabe. Aquele que habita... do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Fala devagar. Eu esqueci. Vai, fala Aquele aí. que habita do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Poderia ler. Aquele que habita na sombra... Como é que é? Na sombra do Altíssimo. Aquele que habita nos poderes do Altíssimo, em Bezalel, descansará. Olha que interessante, né? Porque Bezalel se torna uma sombra para a tribo de Judá. E você vai entender por quê. Agora, olha que interessante, gente. Deus, o teu guardador, é a tua sombra. E também significa Bezalel protegido de Deus. Mas antes de nós entrarmos aqui em Bezalel, eu quero entrar com você no mística, falando no tabernáculo. Tabernáculo. No tabernáculo, porque a aula é tabernáculo e Bezalel. Preste atenção, queridos. Deus falava com o seu povo através da Torá oral. No tempo de Adão existia a Torá? Não. Não. No tempo de Abraão existia? Não. Para nós não, mas para ele sim. Sim. Que é a Torá oral. Você está entendendo, filho? Mas com o declínio, a caída da humanidade, Deus passou a falar de outras formas. Lembra dessa aula? Sim. Então vamos lá então. Vamos entender um pouco sobre o tabernáculo, para os irmãos entender. Se você anotava, que vai ser muito legal esse momento aqui maravilhoso, que eu vou estar compartilhando. Eu quero que você participe da aula. Participe mesmo, nos ajude. Tá? Não somos nenhum mestre, nenhum doutor, muito menos dono da verdade. Todo mundo Mas, como coloquei hoje aí, falei que sabe aquele que aprende com todos. Então, eu busco também aprender com todos. Eu não sou bobo, eu tenho que aprender com todos. Não é verdade? Vamos então entender aqui um pouquinho sobre este momento maravilhoso aqui. Vamos lá então. Aqui eu tenho vamos lá. Bem, o tabernáculo, presta atenção, Michigan, fala Michigan. Michigan. Ó, há 13.500 anos atrás, Deus resolve casar. Deus resolve o quê? Casado? Casar. Deus quer casar. Interessante, né? É. Né? Se você aí tomou um susto, vamos entender.
Então, ele quer casar. Assim ele procura uma esposa digna para si. Deus procura uma paquera, e essa paquera dura cerca de 4 séculos. Deus é casado e bem casado. Onde está isso? Está lá em Oséias. Quando ele fala como marido, né? Desejo como traído. Então, também que Israel pecava contra a palavra vontade divina. Então, se tornava Israel a esposa de Deus. Correto? Sim. Então vamos lá então. Deus disse que sente como um marido traído no céu por sua noiva, a esposa que havia traído, se prostituído em praça pública, e deixar que ele se prostituísse para que de fato o povo sentisse a dor do santo bendito no céu. Falando por metáfora, é uma metáfora de fato, Deus poderia se casar com qualquer nação do mundo, sim ou não? Sim, poderia. Sim ou não? Sim, é Deus. Deus poderia escolher quem ele quisesse. Sim. Vamos entender esse mapa? Vamos lá então. Bem, mas ele resolveu casar-se com a nação escrava. A nação? Escrava. E quem teve escrava no Egito durante mais de 200 anos? Fala, Israel, os hebreus, os israelitas. Sim? Sim. Então vamos lá então. Ele casa com uma nação escrava. O melhor, dizendo, ele liberta essa escrava, a nação de Israel, para casar com ela. Observe. Razão porque Deus precisaria de se casar. Por que ele tinha que casar com Israel? Por quê? Não é interessante? Sim ou não? Sim. Então vamos entender então. Para mostrar às outras nações do mundo o filho que seria gerado através desse relacionamento. Você se casou com Israel para mostrar para todo mundo o filho que ele geraria. Exatamente. Qual o nome dele? Yeshua. Qual o nome dele? Vamos então aprender. Estou gostando, vocês já estão com a mente ótimo, hein? Em Apocalipse 12, onde a mulher grávida, que aponta para Jerusalém, dá luz ao filho no deserto, e o dragão persegue a mulher. Interessante. Abre Gênesis, por favor, 3,15. Gênesis 3,15. Isso. Aqui eu já estou lhe mostrando a profecia que se cumpriu lá na frente e vai cumprir mais ainda. Leia, Bereshit 3,15. Quem encontrou? Leia. Tá. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Bendito seja. Viu a profecia? A mulher, um conflito entre a mulher e a serpente. Tá? Então vamos lá então. Vamos prosseguir. A semente da mulher é Yeshua, tá? Entendeu? Mas todos sabem que ele tentou pegar o menino e não conseguiu. E ele vai em busca de quem? Da semente, dos descendentes. Aí entra as perseguições aos cristãos e aos judeus. Baruch Hashem? E essa perseguição, ela é uma perseguição, eu posso dizer com todas as palavras e sabedoria hoje, que é uma perseguição religiosa, com falsos ensinamentos. Muito sério, vamos lá. O tabernáculo a ser gerado, presta atenção, Yeshua ser o primogênito de toda a criação, primeiro gerado. Antes do Criador criar Bereshit, o início de tudo, ele criou 7 coisas. Olha, interessante. Se puder anotar, anote, que é muito de grande valia. Antes, por favor, gente, sentem aqui, por gentileza. Entre aqui. Antes de Deus criar este mundo que está diante dos meus e dos seus olhos, Deus criou 7 coisas. Se puder anotar, anote, que de grande valia. Bem, ele criou, olha bem,
Ele criou o trono de glória. Anota, o trono da glória. Depois ele criou o Guerrinom. O que é Guerrinom? Apresentado como inferno, que é o Geena. Depois ele criou Shamayim. Shamayim é os céus. Quando usa a palavra céus, está falando que há 7 céus. Sente bonitinho. Bendito seja. Bendito seja. Vamos lá. Tem uma família abençoada aqui que aprendi a amar. E está aqui hoje para compartilhar desse Senhor. Seja bem-vindo, vamos lá? Estamos ao vivo para todo o planeta, viu, gente? Amém. Eu já estou vendo vocês lá na África, então. Vamos lá então, queridos. Bem, estamos falando que antes de Deus criar o mundo, olha bem, gente, Ele criou 7 coisas antes de criar o mundo. O centro da nossa aula é sobre o tabernáculo, presta atenção, e Betsalel, que recebeu o dom para construir. Vamos lá então? Então ele criou, antes de criar o mundo, ele criou o trono, criou o Guerrinom, que é o inferno, criou o Shamayim, que é 7 céus, criou a Torá, que é a lei. Depois ele criou a Teshuvá. Teshuvá é a lei do retorno. Como é que é isso? Como é que é isso? Arrependimento. Como é que é isso? Todo mundo que é ruim, perverso, mal, de qualquer circunstância, depois essa pessoa não muda? Muda? Não muda? Então, esse estágio de mudança, Deus criou antes do mundo. Olha que interessante, gente. Não é interessante isso? Deus criou, agora, por que Ele criou? Ele criou porque Ele sabia que nós iríamos precisar. Ele criou porque nossa natureza inclina para o Yetzirá. E o que é Yetzirá? Inclinação para o mal. A nossa tendência é de mais ser mal do que ser bom. Entendeu isso? Entendeu, gente? Então ele criou a Teshuvá, que é a lei do retorno. Também ele criou o código de conduta, que é o 6º, criação. E a 7ª, ele criou o Mashiach, que é Yeshua, que significa o eterno salvo. Então vamos lá? O que significa Yeshua? O eterno salvo. Eu pergunto, todo mundo fala alto. O que significa Yeshua? O eterno salvo. Gostei da participação. Bem, da mesma forma que Yoshua, agora presta atenção, o lado profeta, da mesma forma que Josué, sua Bíblia, e Yoshua levou o povo para a terra prometida, ó, assim vai ser quando Yeshua, o Mashiach, estabelecer o seu reinado e levará também a Israel dos exílios e todas da diáspora, levará todos para Jerusalém, e assim o reino será estabelecido. Ou seja, a esperança nossa é que o Criador restabeleça este reino e todos nós possamos estar com ele numa terra restaurada. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Bem, e quando começou esse casamento, eu falei aqui, Chile, que Deus casou. Tomaram um susto. Tem um filho de casa, né? Sara, Shalom. E os aprenderam, vou te mostrar que Deus casou. Sabia dessa, não? Então vamos aprender. Deus casou. Vamos lá? Shalom, Sara, de Pedro Toledo, forte abraço. Bem, quando começou essa paquera para Deus casar? Vamos lá? A paquera começou com Abraão. Abraão, na Parashá Lerá. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: sai do meio do teu povo e da tua parentela. Porque o que Deus tinha com Abraão, a família ia atrapalhar. Isso já nos ensina algo. Queremos tomar algumas decisões na vida e somos privados por causa de parentes. Sim ou não? Sim. O próprio Deus quer estabelecer algo grande comigo e com você. E somos proibidos. Porque damos mais ouvido do que ao próprio Deus, sim? Sim. Então Deus falou: sai, Abraão, sai. Então, a Parashá Lerá quer dizer, vá por ti mesmo. É como a nossa decisão aqui. Você se decidir aprender, você está vivendo Lerá. Quer saber de novo? Esse ano é um ano novo. Eu vou fazer um ano diferente. Eu vou fazer um ano acrescentando um aprendizado na minha vida. Olha que interessante.
Essa atitude vai te levar a algum lugar. Quem entendeu, fala, eu entendi. Eu entendi. No caso de Abraão, levou ele aonde? Vamos aprender. Bem, é por você mesmo. Bem, através de Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Então ele gerou Jacó. Isaac. Sim. Isaac gerou Jacó. E Jacó gerou as 12 tribos, que gerou as 70 famílias. Vamos aprender mais? Bem, a espiritualidade judaica é definida por 3 épocas. Vamos entender. Abraão, Isaac e Jacó. Olha que interessante, gente. Com Abraão, Isaac e Jacó se comunicava a Deus. Como é que Deus se comunicava com Abraão se não tinha Bíblia? Estou usando o verbo Bíblia para algumas pessoas que estão assistindo. E se eu falar Torá, pode perguntar o que é Torá. Entendeu? Como é que Deus... Porque aqui você fala o quê? Eu preciso de uma palavra. Você abre a Bíblia, Deus fala com você, correto? Correto. É assim? E quando não havia a Bíblia, como é que Deus falava com eles? Oral. Isso, oral. Então existia a lei oral. Não tinha Bíblia, a lei oral. Então vamos lá. Devido ao nível de espiritualidade ter caído, devido ao nível de espiritualidade ter caído, devido as pessoas não ouvirem do que mais ouvir Deus, exato, caiu. Quando cai, é o nível abaixo, é o nível abaixo. Bem, devido a ter caído o nível da espiritualidade, se tornou escravo cativa. Presta atenção. Só porque eles deixaram de dar ouvido, por sua vez, se tornaram escravos. Você observou que a nossa vida é a mesma coisa, gente? Toda vez que nós não damos ouvido a Deus, nos tornamos escravos do pecado ou não? Sim. Escravo é do sistema ou não? Sim. Interessante, né? Mas vamos prosseguir. A aplicação pessoal aponta para nós, que não ora, olha bem, como orava antes, nem busca, como buscava antes, o estudo da Torá, o conhecimento da palavra. Isso causa declínio, a queda. Isso causa o quê? A queda. Somos como a árvore, assim como elas tiram, os nutrientes da terra. Nós tiramos o nosso nutriente de Deus. Olha que interessante. Tiramos de Deus. Se não buscar orar, estudo, ficamos fracos, e a fraqueza espiritual, ela atrai enfermidade. Atrai o quê? Enfermidade. Maldição, tristeza. Atrai o quê? Maldição e tristeza. Desânimo. Atrai o quê? Desânimo. Ao ponto de cair, gente. Aqui, e ficarmos à mercê do inimigo. Atenção, quando somos escolhidos de Deus, somos libertos por Ele. Deus estabeleceu o mundo na verdade, o mundo na verdade. Eu não ouvi ainda. Ele estabeleceu o mundo na verdade. Bem, Deus, olha bem, o próprio Yeshua falou, santifica eles, na tua verdade. Por favor, abre João. Eu não entendo esse versículo, mas falei. E Yeshua falou, santifica o teu filho na verdade. Obrigado, irmão Nogueira, bendito seja. Isso. Olha o que Yeshua falou. A verdade, disse Yeshua. Olha para Yeshua, olha o que ele disse. Pai, santifica a tua verdade. A tua verdade é a tua palavra. Pois o homem jamais encontrará a sua libertação se não for através da palavra. Porque a palavra do Eterno é a verdade, amém? Sim. Já ensinamos aqui que a palavra verdade, ela tem a sua gemátria, que é 441. Seu valor final é 9. É o quê? 9. Mas quando eu pego 9 e eu vou inverter, ele vira 6, né? E o 6 é a gemátria da palavra mentira. Isso quer dizer que toda vez que eu abandono a verdade, eu ando na mentira. É sério ou não é? Mas como é que eu ando na mentira e eu quero conquistar a verdade? Posso?
Não. Como que eu planto tanta mentira e quero colher à noite a verdade? Eu posso? Não. Então vou prosseguir então. Agora sobre o casamento, querido. Vamos lá? Bem, Deus tira do Egito e leva para o deserto. Quem Deus tirou do Egito? A escrava. Israel, os hebreus, lembra desse episódio? Sim. Deus tirou, levou para o shopping tomar sorvete? Foi isso, gente? Não, deserto. Levou para onde? Deserto, para caminhar. Ou para o deserto. Agora, interessante é que, como a nossa cultura ela é diferente do Oriente, olha como é interessante. Aqui, para nós, deserto é luta, não é? Nossa, estou passando deserto. Não é isso? Não é assim? Para nós aqui? Ah, que deserto. Nossa, está no deserto. Lá no Oriente, quem está no deserto está na bênção. Que é vitória. Eu gostei do seu rosto. Você admirou. Agora pergunte por quê? Por quê? Porque foi no deserto Jesus venceu. que o próprio Yeshua venceu. É no deserto que receberam a palavra. Foi no deserto que Jacó viu ali os anjos. No deserto que Jacó contemplou a escada. Foi no deserto. Então é tanta bênção. No deserto que receberam a palavra. Interessante, né? E Ezequiel fala assim: conduzirei ao deserto. Olha que riqueza. E lhe falarei o coração. Ou seja, o deserto é lugar de intimidade com Deus. Barulho Racheiro? Mas quando a gente não entende toda luta, todo deserto, olha bem, nós murmuramos, brigamos e até blasfemamos. Que você pode entender hoje. Se está no deserto, é porque Deus está aqui se dando algo. Olha, gente. Bem, Deus tira do Egito, ó, e leva para o deserto, ou seja, para o cartório. Para o Cartório. Para firmar o pacto da aliança com a sua esposa, entregando a Ketubá. Pergunte o que é Ketubá? O que é Ketubá? Eu não ouvi ainda. O que é Ketubá? Quem já casou aqui, levante a mão. Quem já casou, assinou com papel? Isso. Esse papel é Ketubá. Então o Criador pegou a Ketubá, que é a Torá, ele assinou. Viu que interessante? Ele, o Criador, assinou o casamento. Moisés foi um procurador. Coisa linda, hein? Para afirmar. Achou? João capítulo 7, versículo 17. Lê, por favor. Ele fala assim: santifica-os pela tua verdade, tua palavra é verdade. E Yeshua falou assim: santifica-o, ó Pai, pela tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Logo eu entendo que ninguém pode ser santificado se não for pela palavra. Amém? Amém. Então, vamos lá. Ele tira e ali entrega a Ketubá, que são as tábuas da aliança. Um contrato de casamento que possui 10 cláusulas. Quantas cláusulas? 10. O seu quantos mandamentos? 10. Então, vamos lá então. Assim como as tábuas possuem 10 mandamentos, depois do casamento, os anjos guardou a noiva até gerar um filho. Olha que interessante, gente. Então eles guardaram Israel até ele gerar em Yeshua. Exatamente. Você viu isso? Até gerar um filho. Para que todas as outras povos, nações, línguas sejam enxeretados na mesma aliança. Você viu, Juliano? Ele casa, os anjos guardam Israel no deserto. De toda maneira tentaram matar Israel, acabar com Israel, e os anjos guardando. Com o propósito do nascimento do filho, chamado Yeshua, o Eterno Salvo. E o propósito do nascimento de Yeshua era enxertar toda a humanidade. Baruch Hashem. Eu não ouvi você falar, fala glória a Deus. Glória a Deus. Eu mandei aqui bastante visitante, pessoas de fora. Então contente que você puder aprender um pouquinho. Para você que chegou agora, quero frisar para você que a nossa aula estuda a palavra mística, que é o tabernáculo, e Betsalel, o homem que recebeu o ministério de construir. Então vamos lá, Roxas, Gideon, Ben Israel, Grade, Itabunas, Bahia, Shalom, um forte abraço, acabou para o abençoe. Compartilha, filho, comenta aí. Então vamos lá, querido. Bem, então vamos lá.
Moisés, como um procurador desse casamento, sobe ao monte. Quando ele vai ao monte, ele leva consigo Arão e seus filhos, e Josué. Ele leva quem? Arão e seus filhos e Josué. Moisés, Arão e seus filhos e Josué. Isso aponta para os 3 níveis do tabernáculo. Olha que interessante, gente. Arão e seus filhos ficam no átrio, que é no pé do monte. Josué fica no lugar santo, bem no meio, o segundo nível do tabernáculo. Já Moisés vai no santo dos santos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ele foi lá no santo dos santos, que é o 3º nível, gente. Tem gente que ele só está no átrio. Presta atenção. Tem gente que só está no pé. Não chegou ao Monte Sinai ainda. Tá vendo, Juliana? Você está lá, hein? Você está cheio. Essa menina, eu fiquei maravilhado no testemunho dela. Ela testemunhou domingo, eu chorei. Porque ela se encontrava com problemas emocionais, para o pessoal dela. E ela aceitou ser aluna de nossa escola. E aqui é isso, é o que está aqui. Nós aprendemos a palavra, participar da aula, fazer leitura, pergunta, bate-papo entre amigos. E isso lhe trouxe cura, lhe trouxe paz, trouxe alegria. Bendito seja. Você que está me assistindo, rapaz, faça como ela fez, vem para a escola. Vamos lá, querido. Então, bem, e qual é a aplicação pessoal, desses 3 livros? Moisés, Arão e Josué. Vamos lá então? Tem gente que não pode andar conosco. Olha que interessante, gente. Pois, lembra-se quando você falou? A vida convida, a pessoa não quer, entenda agora. Não pode andar conosco, pois não tem espiritualidade. A pessoa não tem entendimento. Principalmente quando estamos construindo um grande sonho. Não tem como andar, eu não consigo andar com a pessoa que não sonha. Se eu andar com uma pessoa que está com a mente cauterizada, estacionada, 2 coisas acontecem. Ou ele me afunda, eu levanto ele. Quem entendeu? Quando Josué andou com Moshe, o que aconteceu com ele? O que pode dizer aí? Se tornou o quê? O substituto. Quando Eliseu andou com Eliarro, o que aconteceu com ele? Se tornou substituto. Não é interessante? Você ficou, né? Ou a pessoa levanta ou ele afunda. Exato. Assim, todos eles levantaram. Exatamente. Aqui nós aprendemos o quê? O que é que eu estou fazendo desse dom precioso que o Criador me deu, chamado vida, e o meu tempo. O que eu estou fazendo? Percebeu? Vamos lá então. Segundo os sábios, enquanto Moisés subia, ele compôs o Salmo 91. Olha que interessante. Enquanto ele escreveu, com o seu dedo, o povo lá embaixo estava fazendo um bezerro. Sabe o que significa isso, gente? Olha bem, se corrompia. Pois eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Saíram do mundo, né? Mas o mundo não saiu deles. Então não basta colocar um terno e uma gravata. E ele dizia, agora eu estou fantasiado de pastor. Não basta colocar, uma saia abaixo da canela. Amarrar o cocó e dizer, agora eu sou canela de fogo. Não basta. Eu preciso ter uma mudança. Para cada ação, uma reação. Repita comigo. É para cada ação? Há uma reação. Para cada ação? Há uma reação. Poxa, minha vida não muda, mas você não age. O verbo é oração. Orar e agir. Repete comigo, orar e? Agir. Orar e? Agir. Então pronto. Por isso que muito chega de janeiro a janeiro e está estacionado. Vamos prosseguir, queridos? Vamos. Eles agora descem, Moisés, e se depara com o bezerro de ouro, não é isso? Sim. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Você serve dentro do Vamos lá então, bem. Embora saíram do Egito com riqueza,
Olha bem, se você não sabia, mas a profecia dizia que não ia ficar uma unha que pertencia a eles dentro do Egito. Interessante é que Deus, ele tirou eles do Egito, né, tirou o povo do Egito, mas ele é tão maravilhoso, Deus, que ele não só tirou eles, mas ele queria tirar tudo que tinha deles lá também. Tem um comentário. Baruch Hashem, bendito seja, querido, que está acompanhando aí essa interpretação de Abraão, muito top, Baruch Hashem. Querido, então vamos lá então? Fala, filho. É interessante nessa questão que Deus tirou Israel do Egito, mas ele é tão maravilhoso que ele também quis tirar tudo que era deles também de lá. Mesmo assim, eles ainda preferiram o Egito. Interessante, pessoal. Vamos entender quando que foi feito, que foi entregue aquele livro do casamento, que é a Torá. Olha interessante, ó. Atenção. Foram libertos do Egito no dia 15 de Nissan. No dia 15 de Nissan. É óbvio que o mês Nissan foi mudado quando eles passaram 70 anos na Babilônia. Mas o mês certo, na Bíblia, está no Shemot, é Aviv. Então, vamos lá. No dia 14 de Aviv, que é entre março e abril, Deus falou para Moisés assim: ô Chico, vai alcançar isso aqui, que vou fazer esse ano aqui, tá? O que eu estou lendo aqui, eu vou fazer aqui esse ano. Foi até você ouvir, viu, querido? Se dá para entender, mas está convidado. No dia 14 de abril, do nosso calendário gregoriano, no calendário judaico, Nissan, Deus falou assim: mata o cordeiro, não carneiro, o cordeiro, pega o sangue debaixo de pássaros batente ou nos umbrais da porta. Tudo bem? Lembra? E come tudo. Tudo. Mas no dia 15 saiu do Egito. Então você vai aprender nas próximas aulas, não seria hoje, senão a aula vai ficar muito longa, por que Deus escolheu o mês de Nissan. O masal do mês de Nissan é o cordeiro. É o mês da palavra Nissi, Nissan de Nissi, quer dizer milagres. Deus escolheu o mês do milagre para fazer 10 milagres a favor de Israel. Quem entendeu? E nós vamos fazer este ano aqui, no dia 2 de abril, que vai cair no nosso calendário, também vamos degustar um cordeiro assado. Baruch Hashem. Quem está convidado aí? Valeu, Opa, eu aqui. Vai, Marcelo. Me olha não, que eu sei que você mora, hein? Então, vamos lá. Então, entendo. Primeiramente, obediência. Mataram, dia 15 saiu. 7 dias depois, passa o mar vermelho, que é o mar de junho. 7 dias depois saiu o mar vermelho. Último dia de Pêssego, 3 meses depois, chegou ao pé do Monte Sinai. No dia 6 de Sivan, que é o outro mês, Moisés sobe para falar com Deus. E Deus disse: desce, porque o teu povo pecou. Engraçado é que o povo não é de Moisés, mas Deus atribuiu que era de Moisés. Interessante, né? É como aqui hoje, eu me sinto no dever de lhe ensinar. Se você falar, fizer que nem Juliana, nem ele, nem muitos, eu quero aprender. Você se torna minha propriedade. Eu me torno o seu servo para lhe ensinar. Então vamos lá então. Bem, aí no dia 17 de Tammuz, olha bem, terceiro mês, Tammuz, o dia do pecado do bezerro de ouro, foi nesse dia que eles pecaram, tá? 17 de Tammuz. Assim Moisés sobe de novo e ele clama por misericórdia pelo povo. Olha bem, o povo peca, Moisés volta ao monte pela segunda vez, leva mais 40 dias e ele clama para Deus perdoar. Mas ali Deus não perdoa. Ele pega e recita 13 atributos da fé judaica. Da misericórdia. E aí Deus perdoa eles. Baruch Hashem. E interessante, gente. E no dia 1º de Elu, fala Elu. Não sei se você reparou, mas eu estou falando dos meses, não nossos meses. Elu, por exemplo, significa Ledodi, Vedodi, Li. Significa, olha que mês lindo, ó. Eu pertenço ao Eterno, e o Eterno pertence a mim. Fala comigo, vai, fala. Ledodi, Li.
Letra de Li. Eu pertenço ao Eterno. Eu pertenço ao E o Eterno. Eterno pertence a mim. O Eterno pertence a mim. Isso é, quando você está conectado com o calendário de Israel, você se torna essa verdade. Agora vai ser? Então, queridão, vamos lá? Hashem chama novamente ele e recebe as tábuas. E ele sobe 3 vezes, total 120 dias. Quantos dias? 120 dias. Guarde esse número, 120 dias. Quantos anos Noa ou Noé pregou para aquele povo arrependimento? Quantos anos? 120 anos. Foi o tempo do juízo que Deus deu para aquele povo. 120 anos Deus esperou para aquele povo se arrepender. 120 anos. E o que aquele povo dizia? Nós somos gigantes. Olha, Chico. Nós somos gigantes. Olha nosso tamanho, não é? Nós subimos as montanhas, calamos as árvores, a água nenhuma nos atinge. Atingiram ou não? Esse gigante, gente, olha para cá. Hoje é o nosso ego. Nosso orgulho. Quando a gente recusa querer aprender, é um gigante que está se colocando diante de nós, falando assim, você não precisa. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Pois não, filho? Esses gigantes na época seriam os descendentes dos Nefilims. E ele mesmo. Eles falaram para Noé, não, quem vai acabar com a água nada ao meu tamanho, Noé? Nós escala monte, árvore, ninguém pega. Mas eu estou. Esse gigante hoje é o nosso ego. O nosso ego é um gigante que nos deixa para trás. Quem entendeu, fala, eu entendi. Eu entendi. Bem, então vamos lá. Então ele desce pela 3ª vez no dia do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur. Agora preste atenção, queridos. Eu não quero entrar no assunto do arrebatamento, da vida do Mashiach. Não é esse o toque de shofar, mas eu preciso falar para você que a cada ano novo judaico é comemorado a data do aniversário de Adão. Preste atenção. E a cada 50 anos é tocado o shofar 10 dias depois do ano novo. E Paulo fala na sua carta, acho que é 2 Coríntios 15, 52, parece, 57, não foi memória, diz que antes da última trombeta, Yeshua voltará. E aí, meu irmão? A cada 50 anos acontece esse toque da trombeta. Agora, como que nós estamos querendo ser um salvo, e não nos atualizamos nas informações? Vou perguntar com humildade. Outro quer ser salvo aqui? Então, dobra sua atenção e fica dentro do toque do shofar. Fala o toque do shofar. Toque do shofar. Porém, são 4 toques, gente. São 4 toques. Tequiá, Shevarim, Teruá, e não me faz a memória, Tequiá, Kedolim, que é o toque comprido. Bem, o primeiro toque, ele é um toque de despertamento. Despertamento. O segundo toque, aparelhar, se preparar para mudar. Toda vez em que Moisés queria mudar o acampamento, tocava o segundo toque. Então o povo desmontava as tendas e mudava. Agora, nós não sabemos dos toques, não entendemos. Vai pegar nós de surpresa ou não? Vai. Sim ou não? Sim. Então vamos aprender. Eu dei essa pincelada, mas não é esse o assunto não. Então vamos lá, querido. Todarabá, Resh, Camparo. Bendito seja. Olha o continente africano aí. Bendito seja. Então, querido, olha bem. Aqui está o código de conduta. As tábuas da Torá. As tábuas da Torá. Onde temos que viver por ela, viver pela palavra. Moisés sobe sem nada. E nossos sábios dizem que Hashem, que é Deus, pega debaixo do seu trono 2 tábuas de safira, escreve nela os 10 mandamentos. Escreve o quê? 10 mandamentos. Bem, o Eterno não tem mão. Como que escrever? Vamos entender. São linguagens antropomórficas que interagem com o humano. Vamos lá? Os 3 níveis de conexão
Deus com o povo na terra. Primeiro, ele falava com os patriarcas com a Torá oral. Ele ditava, um exemplo, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Espera um pouco. Me diz uma pessoa que está fora da presença de Deus aí. Está tudo na presença de Deus, sim ou não? Sim. Não, me fala aí. Está ou não está? Tá. Estamos todos na presença de Deus. Mas por que Abraão, ele falou assim, Abraão, anda na minha presença? Isso é perfeito. Me diz essa diferença aí. Vamos lá, gente. A aula aqui é isso mesmo. É um bate-papo. Seria, na verdade, andar com Deus, porque uma coisa é andar na presença, ser visto pelos olhos dele, e uma coisa é andar na presença, seguindo aquilo que ele Determinou. Bendito seja. Eu achei. A expressão andar na minha presença significa anda nos meus estatutos, Ando nas minhas leis. anda nas minhas leis, anda na minha vontade. Está vendo, gente? Cada vez que você aprende um mandamento e você aplica, você está andando na presença do Criador. Vamos lá, gente, tudo bem? Então fala comigo assim. A primeira forma que Deus falava com o seu povo era através da Torá oral. Fala, Torá oral. Torá oral. A segunda forma que Deus falava com o seu povo era a forma sacerdotal. Fala, sacerdotal. Sacerdotal. Que era através do tabernáculo. Através do... Tabernáculo. Bem, agora preste atenção. Através do... Tabernáculo. Bem, e Yeshua é o nosso tabernáculo celestial. Amém? Vamos lá então? A primeira forma que nós falamos com o seu povo, a Torá oral. A segunda forma, sacerdotal através do tabernáculo. Mas como que o tabernáculo foi feito? Vamos aprender? Quando Deus ordenou, falou com Moshe, Moshe falou assim: se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Ele estava no monte Sinai fazendo comigo. Sim, eu lembro. Olha bem, se tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Aí ele falou assim: ó para Deus, já que você quer a sua presença, a minha presença com você, faz para mim um tabernáculo. Não achei? Claro, eu achei. Você viu aí? Ou seja, praticamente, aí você disse, o Yeshua é o tabernáculo. Então, através de Yeshua, a gente tem a presença de Deus. Exato. Antigamente, né, é interessante que eles tinham o tabernáculo, o antigo tempo. Se a gente for para pensar, de certa forma, hoje é mais fácil para a gente. Exatamente. O nosso problema é a gente não buscar. Parabéns. Você vê, né? Antigamente Deus falava e o homem tinha a opção de ouvir e andar na retidão. Hoje nós temos a palavra, podemos sentar, aprender e andar na presença. Claro, não achei, querido? Claro, não achei. Então, a terceira forma em que Deus comunicava com o seu povo foi no período da Babilônia, através do judaísmo rabínico. Judaísmo? Rabínico. Vamos lá então. Vamos morar na diáspora. A função mística do tabernáculo. Qual é a função do tabernáculo? Vamos lá. É fazer com que todos sejam um em Deus. Seja um em Deus. Então você pode imaginar, olha para cá. Presta atenção. São 12 tribos espalhadas no deserto. Segundo os sábios, quase 2 milhões de pessoas espalhadas. Você pode imaginar todas as pessoas. Quando o último lá da tribo, mas um pouquinho distante do tabernáculo, errava. Para onde ele ia para se redimir? Fala no tabernáculo. Tabernáculo. Ele tinha que ir aonde? Porém, ó, preste atenção, querido. Fala assim, no tabernáculo, No tabernáculo, há 3 portas. há 3 portas. Se eu falar, eu não vou dar o código. No tabernáculo, No tabernáculo, há 3 portas. há 3 portas. As crianças, fala aí. No tabernáculo, No tabernáculo, há 3 portas. A pessoa pecava e ia até o tabernáculo. A primeira porta chama-se Shá. Olha bem, significa escancarada. Está aberto. Ele acabou de entrar na primeira porta. Gente, presta atenção, isso aqui é muito sério. Ele se depara com um lavatório. Um lavatório. Que aponta para a Tevilá, que é o batismo. Depois ele se depara com um altar de sacrifício, que é um sacrificado animal. Ali é onde morre o meu e o seu eu. Quem entendeu? Amém. No momento que você
Você se entrar no tabernáculo, você já está sendo o quê? Fala, mudado. Mudar. Primeira porta, o lavatório e o altar de sacrifício. Passou a segunda porta, ele se depara, atenção, de um lado a menorá, as 7 lâmpadas. Do outro lado, a mesa do matzá, a mesa dos pães, com 12 pães. Quem entendeu aí? Quando ele entra, o fato não entra, né? Mas o que tem na terceira porta, que só o sumo sacerdote entrava, lá havia, fala, a arca. A arca. E dentro da arca havia o rolo, a vara de Arão e o maná. Quem entendeu aí? Amém. Por isso que Yeshua falava assim, ele fala assim, aquele que entrar por mim, ó, entrar, sairá, será salvo. Escute bem, aquele que, isso está lá em João, aquele que entrar por mim, ei, assim, ele é a porta, sim ou não? Sim. Que entrar por mim e sairá, não é só entrar e sairá, será salvo. Aqui está o sentido. Quando ele entra na primeira porta, na segunda porta, na terceira porta, ele se depara com as tábuas da lei. Fala assim, a disciplina, A disciplina. a doutrina, A doutrina. a lei. A lei. Depois ele pega não, tem acesso à vara de Arão. Fala, renovo, florescimento. Florescimento. Em seguida, o maná, a providência celestial. Vamos gente? Claro. Mas ele não fica lá, ele tem que sair. Sair para quê? Para contar para todo o mundo que ele foi perdoado. Às vezes você não quer ser perdoado, mas não quer entrar no tabernáculo. Percebeu isso? Eu e você quer ser abençoado, mas não queremos entrar no tabernáculo. E para entrar, tem que aprender. Teve lá, batismo. O sacrifício, negar a si próprio, o nosso erro. Para receber o quê? A luz do entendimento a menorar. Baruch Hashem, querido? Baruch Hashem. Por favor. A função do tabernáculo era ser uma âncora. É ser o quê? Uma âncora. Bem, a âncora de santidade divina como o mundo material para canalizar as orações, bênção e dádiva. Você não consegue trazer as suas bênçãos, quem entendeu? Você precisa estar canalizado, sim ou não? Sim. Então o tabernáculo se viria como um canal, um vaso, que é a conexão. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bem, irmão, o Mishkan, parte exterior do pátio, onde está o altar do sacrifício, é a terra. A parte interior do meio, o mundo espiritual. A parte de baixo, o mundo físico. Assim como foram 10 mandamentos, também o mundo foi criado com 10 palavras. Deus usou 10 vezes o verbo disse Deus. Disse Deus. Imaginou? Sim. A gente tem que parar, dá pra gente achar aqui em só se planejamos. Exato. Disse, você vai ver que é 10. Querido, por favor, você trouxe a sua Bíblia, me ajuda aí no Nogueira, por isso mesmo. Aqui eu falei sobre as 3 conexões de Deus, como aconteceu o casamento e o propósito da nascimento de Yeshua. Agora vamos entrar um pouco sobre por que Deus escolheu Bet-Salel para a construção do tabernáculo. Vamos ler novamente. Êxodo 35:30. Já estamos chegando lá. Nós aprendemos aqui na escola Alevitável que cada vez que Deus dá um nome para uma pessoa, o seu nome faz jus à história. Deus não deu o nome Bet-Salel em vão. É isso que tem que entender, gente. Vamos lá? Quem encontrou? Eu. Leia alto. Tá. É o 30, vai ter 5 ou só 30 mesmo? Vai até embaixo. Tá. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, e a vez escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri,
Nesperur, da tribo de Judá. Eu enchi-o do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas, e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Esameque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, com fios de lã do celeste, roxos, vermelhos e como tecelões. Hábeis em toda espécie de trabalhos, exímios, desenhistas de projetos. Bem, entendam bem, queridos. Moisés queria a presença de Deus com ele, sim ou não? Sim. Eu não ouvi você falar. Sim. Agora eu pergunto para você. Você quer a presença de Deus com você? Vale, achei. Você quer a presença de Deus na sua casa? Sim. Na sua família? Sim. Nos seus negócios? Sim. Havia uma exigência divina. Havia a necessidade de construir um tabernáculo. E havia um projeto da maneira que Deus queria que fosse feito. Logo eu aprendo que, se eu quero Deus comigo, se eu quero Deus na minha casa, se eu quero o Criador nos meus negócios, eu preciso fazer uma reforma no meu tabernáculo. Sim ou não? Sim. Quem concorda? Sim ou não, sabe? Precisa fazer uma reforma. Então vamos lá, queridos. A palavra Betsalel significa sombra de Deus. Significa o quê? Sombra de Deus. Ou protegido de Deus. No Salmo 91, primeiro versículo, fala como? Aquele que habita Esconderijo do Altíssimo, na sombra. onipotente. Descansar. A sombra representa para a presença. Presente. Eu não ouvi. Presente. Então, Betsalel, ele recebeu esse nome, porque nele estaria a presença e a sombra para a tribo de Judá, para todo o seu povo. Ou seja, da maneira que ele recebeu, como teria que ser feito o tabernáculo, que esse tabernáculo serviria de âncora da presença divina no meio do deserto. Lembra de você que naquela época 7 nuvens, ou melhor, 7 anjos conduziam o povo no deserto. Protegiam eles. 7, sabia? 7 anjos. Lembrando você que o anjo que ia na frente tinha a missão de planear o deserto, por causa de idoso, molecada e criança. Mas a Bíblia diz que quando eles pecaram, esse anjo foi tirado, e aí surgiu o quê? Fala, cobras, as serpentes, e picaram eles, e eles foram muitos mortos. Presta atenção aqui. Quantas pessoas estão sendo picadas hoje pela serpente, estão sendo mortas? Eu não ouvi, gente. Fale alto. Muitos. É desobedecer a serpente e Acabou. morde. Aí ele se levantou e falou: Moshe, vai até o Criador e roga, longe de nós. A gente lá, Moshe, nós pecamos contra Deus e contra você. Aí Deus pega e ouve a oração de Moshe e perdoa ele. Sabe como, gente? Faz uma serpente de bronze. Fala assim, de bronze. De bronze. O que é o bronze, gente? Fala para você. O bronze, gente, servia de espelho naquele tempo. Servia de quê? Espelho. E o espelho para quê? Boa, gente, te ajuda aí. O espelho é para quê? Refletir os A pecados. nossa imagem. A Bíblia é como um espelho, gente. Ela reflete a nosso É ser. interessante, né? Essa questão da Bíblia. Não é?
A Bíblia é igual ao espelho. Interessante, né? Porque quando você está assim, estudando a palavra, às vezes você pode. Você vê um personagem ali na Bíblia, né? Você vê que eles estão passando, você se identifica o que ele está passando. Mostrando que você vê tanto os vezes aquele personagem, é no seu erro, mostrando que a própria Bíblia mostra mesmo os seus Exatamente. para te ensinar a consultar eles. Isso. Então, bronze, espelho, palavra, reflete nosso erro. Mas naquele tempo a ordem foi essa: você, todos que olhavam para a serpente, olhar, e fosse picado, não morria, e era curado. Essa mesma palavra está lá no livro de João. João 3, 14, né, Selma? Vou fazer comigo aí. Ele fala assim: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que é o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade, isso mesmo. Isso mesmo? É 13 e 14, né? 3, Yohanan, Brit Hadashah, no Novo Testamento, e Yohanan, 3, 14. capítulo 3, verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, não importa, o Filho do Homem já está levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem entendeu aí? Poxa, eu quero tanto ter vida eterna, eu tenho que crer, aceitar, servir e obedecer. Baruch Hashem. Querido, então nós aprendemos que Betzalel significa sombra de Deus, por isso que ele fala lá no Salmo. Você pode abrir aí, por favor, em Salmo 121:5, por gentileza, e o outro abre no Salmo 17:8, por favor, para nós. Eu vou colocar em pé para nós fazer ali aquela parte ali. Tem que 5, né? Achei, tá. Leia. Tá. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Então, Deus é como a sombra que nos guarda. Isso aqui é muito lindo. Quem encontrou aí, por favor? O Salmo 17:8. 8. Encontrou? Cadê os nomes da Bíblia? Bora? Eu achei. Vai, Juliana, lê, Juliana. 17:8. 8, vai. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Baruch Hashem. Olha o que é que Jesus falou. Me guarda, Criador, como a menina dos teus olhos, e me guarda na sombra das tuas asas. Lembre-se, só tem proteção que está na sombra do Altíssimo. Amém? Por favor, abre Atos, para nós fazer a parte aqui. Atos 5:15. Por favor. Vai falar sobre a cura através da sombra de Pedro. Leia. Vocês encontraram? Vai lá, é Nogueira. Pronto? Tá ruim? Tá fraco? Quem encontrou? Estou lendo você. Tá. Atos 5:15. Tá. A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Baruch. Baruch. Então, querido, agora eu quero colocar de perto com você para nós já entregar o nosso trabalho e te mostrar um segredo muito bacana aqui. Ó. Pega a revista ali, ó. Deixa ele se olhando aí. Vamos lá, querido. Então, você que veio a primeira vez, não é estranho, você vai estranhar, porque são letras hebraicas, mas você vai entender muito, muito interessante. Eu quero que você entenda o seguinte, gente, por favor. A Bíblia, ela, para interpretar a Bíblia, você precisa entender
a região, que é a cultura, país, a história e o idioma. É complicado, mas é assim que funciona. Então nós vamos aqui falar sobre, encher o Betsalel do Rua. O Rua é o Espírito de Deus. Bem, Betsalel, na sombra de Deus. Fala comigo. Betsalel, na sombra de Deus. Na sombra de Deus. Agora, ele é filho de Uri, que se pronuncia Uriá. Fala Uriá. Porque Uriá significa Iá é luz. Deus é luz. Olha que interessante. Ele é Betsalel, filho de Uri. Deus é luz e ele é meu filho. Olha que nome, gente. Gente, por favor, me ajuda aí, pega essa visão. Sinta essa alegria que eu estou sentindo aqui. Quem estava sentindo também? Olha bem, Uriel, Deus é luz e ele é meu filho. Olha só. Na sombra de Deus, na sombra da luz. Baruch Hashem? Mas o avô dele chama-se Ru, que significa livre, branco, brilhante. O que tem a ver isso aí? Vamos aprender? Vamos lá. Bem, da tribo de Yehudá. Fala Yehudá. Mas o que é Yehudá? É Judá. Na sua Bíblia é Judá, não é isso? Judá? Mas no original é Yehudá. A palavra Yehudá, ela é composta da letra Yud, Re, Vav, Dalet, Re. Quando eu tiro, ó, interessante, só o Dalet, aí fica o tetragrama do nome do Eterno. Ou seja, eu não consigo chegar ao Pai se não for pelo Dalet. E o Dalet é a palavra porta. Quem é a porta? Yeshua. Quem é a porta? Yeshua. Agora muda. A porta é a palavra. Quem é a porta? Palavra. A porta é Yeshua. Quem é a porta? Eu não consigo chegar ao Criador se eu não sentar para estudar, gente. Eu chego a Cristino, a Genésio, a Deusdete. Eu me achego a todas as entidades pagãs na Terra. Só na Índia é mais de 300 mil deuses. Mas se você quer chegar ao Criador do Universo, você precisa chegar até a porta. E a porta é o próprio Yeshua, que é a sua palavra. Baruch Hashem? Não tem jeito. A minha vida não muda. Você está buscando quem? Está buscando qual? Qual é a fonte que tu está bebendo? Porque a Bíblia fala: conheça a verdade vos Libertará. Vamos lá então? Então aprendemos que da tribo de Judá, Betsalel representa o filho da luz, original, filho da liberdade, filho de quem veste as vestes brancas. Ele é o construtor da tribo de Judá. Este é o Betsalel. E aqui, querido, por favor, a tipologia de Yeshua em João 8, 2. Abre e lê você. Deixa ele lá. Ela fazer. Gente, agora, olha que interessante. Esse método que eu vou lhe apresentar é porque no hebraico não tem número, letra é número. E número é letras. Então, quando eu ponho a palavra Mashiach, que é Yeshua HaMashiach, Mashiach, ele me dá o valor, quanto? 358. 358. Mas quando eu coloco a palavra Ha'olam, que é luz do mundo, essa palavra luz do mundo, que é a luz do mundo? Yeshua. Olha o valor que dá também. 358. Logo eu entendo que, meu, isso aqui é muito forte, porque é uma figura. Betsalel é a tipologia de Yeshua. E aqui, para finalizar, gente, com muito carinho, para os que cumprem a peça, para quem cumpre Torá. Paulo disse no livro de Romanos, consegue abrir Romanos 2:13, 2:13, os que ouvem não são justificados,
Nós que ouvem praticam são justificados. Eu não posso apenas ouvir de Páscoa. Eu não cumpri a Páscoa. Eu não posso apenas ouvir os mandamentos. Eu não cumpri os mandamentos. Eu quero tanto que Deus advogue a minha causa, mas eu não. Ô, cabelo de fogo. Cabelo de fogo, bendito seja. Olha bem, eu queria tanto que Deus me justificasse, mas eu preciso andar na sua palavra, quem entendeu? Amém. Então vamos lá aqui, ó. Para os que cumprem Pessa, que é Páscoa. A palavra Pessa, aqui ó, Páscoa. E a palavra Betzalel, sombra de Deus, tem o mesmo valor numérico, fala 153. 153. Sara, presta atenção, isso aqui vai ser muito legal. Ó, a palavra Páscoa e a palavra Betzalel tem a mesma temática, 153. Fala 153. 153. A mesma quantidade de peixe que está em João 21:11. Quantos peixes eles pegaram? 153. Assim, Yeshua se revelou. Quando eu coloco 153, eu formo uma frase. Ani Elohim, ou Ani Elohai, depende do que você quer expressar. E a palavra Ani Elohim significa eu sou Deus. Ou seja, quando eu estou cumprindo a Páscoa, Ele se revela a mim. Barulho achei? Eu queria tanto que Ele se revelasse a mim. Cumpra os mandamentos, cumpra Shabat, guarda o Shabat. Eu não sei, aprende. Nós estamos pertinho de você. Enquanto o Pai permitir, estaremos aqui, né, Samuel? Sim. Para pegar a tua mão como um vave, como uma âncora, para te ensinar você a cumprir Torá, a cumprir a palavra com os seus caminhos. Muito interessante. Ele ressuscita, chega no mar e pergunta: tem o que comer? Ele falou o quê? Pagamos nada. Ele falou assim: vai ao mar e lança a rede à direita. Eles vão e lançam a rede. Sim? Sim. Quando eles começam a puxar, aí Pedro conta 1, 2, 3. Quando Pedro chega 153, e Yohanan dominava o hebraico. Ele jogou esses números nas letras do hebraico. E ele encontrou a palavra Ani Elohai. Aí ele pulou e gritou: é o Senhor! Ou seja, se ele falasse sou eu, ressuscitei, os caras iam correr, é sobrasado, com medo, né? Então os peixes revelou que ele era Yeshua. Isso quer dizer que cada vez que eu cumpro a Páscoa, o Criador se revela a mim. Cada vez que você cumpre a palavra, o Criador revela o Filho a você. Lembre-se, eu só consigo cumprir, ou melhor, ter a revelação do Filho de Deus mediante a palavra entendimento. A palavra o quê? Entendimento. Se eu não tenho entendimento, eu não vou ter conhecimento do Filho de Deus. E a palavra entendimento é binar. São 4 letrinhas. Que quando eu fragmento elas, eu encontro a palavra Ben-Iá, binar. Ben-Iá, que significa filho de Iá, o próprio Yeshua. Quando eu tenho entendimento, o filho de Iá, que é Yeshua, se revela a mim. A minha alegria, não só a minha alegria, a alegria do Eterno, é que toda a terra tivesse entendimento. Para que Yeshua se revelasse a todos. Se você não sabe, eu lembro de Romanos. Você tem aqui Yeshua, volte logo, estabeleça o seu reino. Todos nós temos que viver a plenitude do gentil, que é aceitar, cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos achei? Quem está nos assistindo, peço desculpa pelo transtorno que ocorreu. Muita alegria estou de compartilhar com você. E seja um apoiador e patrocinador dessa escola que tem sido luz para muitos ou para todos. Colabore com a sua oferta, com a sua CDK. Lembre-se, a palavra Corban, oferta, significa aproximar-se,
Quando você oferta com alegria, está se aproximando também de Deus, está manifestando a devoção. Então, se você pode, ajude-nos a manter essa escola, esse trabalho. Nosso muito obrigado por ter estado conosco até aqui e que o Eterno te abençoe. Fala com ele, te agradecendo. Bom, todos que estão aqui, né? Obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado você que está aí em casa, né? Por presentear essa aula maravilhosa, por essa atenção aqui. Bom, espero que todos possam ser grandemente abençoados pelo próprio Eterno. Você também está em casa. E o que foi grandemente abençoado? É claro, o que mais interessante nessa aula, eu diria, foi a própria parte que você falou. Porque Deus convocou Bezalel. Porque Bezalel foi convocado para ser construtor do templo. É interessante, né? Como você falou, é a própria, no nome dele, em que fala que ele é a sombra de Deus. Ah, não achei. Ele foi estabelecido para que realmente o povo pudesse vir até Deus. Bendito então seja. é interessante que, por que Deus escolheu ele? É para que realmente o povo pudesse vir até Deus. Porque acho que se fosse sua vez, que Deus ele sempre olha para nós, e como você falou, Deus ele sempre está ali e coloca o nome. Então, como você falou uma vez, né? Nosso nome conta a história. Então, às vezes a gente for buscar nosso próprio origem, nosso nome, a gente pode surpreender. Tipo, eu chamo Samuel, que é Deus ouve. Eu fico bem surpreso. Da primeira vez que eu vi que era Deus ouve, né? E tem Bezalel, a sombra de Deus. Então, cada um de nós tem essa questão de história. Nosso nome conta a história. E aqui Bezalel é a história dele, que era Deus, as pessoas iriam, todo o povo ali iria até Deus através dele. Então, assim, essa minha parte favorita foi Bezalel. Mas agradeço a todos que estão aqui, lá na torre, né? Boa noite a todos. Galera Barro, muito obrigado. E peço que todos que estão aí também venham pra cá, nessa próxima aula maravilhosa. As palmas adoram o Criador. Vamos comer tapioca na palha da bananeira. Bendito seja. Um abraço a todos. Ei!